Acontece muito do atleta, principalmente o amador, já puxar tudo de início, né? E depois não conseguir mais evoluir. Nenhum esporte olímpico é saúde. Tudo que você leva seu corpo no extremo não é saúde. Ivan Júnior, nutricionista, com 20 anos de competições e 13 dedicados ao fisiculturismo. Sócio proprietário da YesFit e vice-campeão brasileiro, uma das maiores referências do esporte na região. Daniel Cunha, treinador de alta performance com mais de 1.000 alunos atendidos. Em seu primeiro campeonato, conquistou a medalha de ouro, provando que vive na prática o que ensina. É algo que eu acho muito importante, sabe? Você entrar com propósito, não entrar esperando o retorno em si. No seu início, o que foi o primordial para você ter essa conquista dos primeiros clientes para assim entrar nessa estabilidade? Trabalhar com qualidade. Eu sempre foquei não em volume, e sim trabalhar com qualidade. Olha os homens aí, preparado para hoje? Bora aí? Bora. Beleza? Ontem eu já enchi o físico, hein, com a refeição livre. Então chegou a hora. Ontem eu treinando, ontem eu mandando a refeição livre e Ivan já aqui firme no treino de perna, né, Ivan? 10h30 da noite. Podia ter ficado dormindo aqui já. Né? 4 placas. Bora começar aí. O que vai ser hoje, Dani? Daniel vai puxar aqui o treino hoje. Vamos fazer um treino de dorsal e bíceps. Vamos começar alongando um pouquinho, pra gente já começar a mandar ver. Bora lá então. E essa importância do alongamento antes do treino de costa, Dani, você sofreu muito em relação à lombar, né? Numa época. Vamos dizer assim, a gente aprende um pouco na dor, né? No início, às vezes a gente negligenciava um pouco, a gente não tinha tanto esse cuidado, né? Então foi quando eu descobri minhas duas protusões na lombar e tive que começar esse trabalho de alongamento e mobilidade mais forte. Foi aí que eu entendi que eu precisava cuidar dessa parte também, que não era só arrastar peso e sentar porrada, que senão as coisas não iam continuar, não ia ser duradouro, né? Então eu tive que aprender a tomar esse cuidado também. Às vezes é uma coisa boba, a gente pensa que é pouca coisa, mas faz grande diferença na durabilidade no esporte e com que você faça com que você tenha bons movimentos e realmente consiga evoluir dentro do seu treino. Você já teve alguma complicação assim na lombar, ou Ivan? Não, nunca. Não? Mas só complicação mais de epicondilite mesmo, de tempo de treino, né? Aí hoje a gente toma esses cuidados de estar sempre aquecendo o antebraço, antes de treino ali de dorsal, bíceps, e isso contribuiu muito para essas melhoras, né? Amanhã começa a nova preparação, ano passado foi a minha estreia, né? Agora nós vamos para a segunda jornada. Temos 16 semanas agora para o segundo campeonato, para a segunda jornada de campeonato, e agora a gente tentar trazer um físico melhor, né? A gente trabalhou muito nesse início de ano aí para tentar construir mais massa muscular, e agora é hora da gente lapidar e ver o que a gente conseguiu evoluir nesse tempo. E, por exemplo, na estreia dele, Ivan, chegou já num físico muito bom. O que você vê de estratégia assim, para, por exemplo, a pessoa já ter um físico bom, o que você vê de estratégia para melhorar ainda mais? Continuar o trabalho e pontuar as variáveis certas ali, tanto na parte de treino quanto na parte de alimentação também, né? Acontece muito do atleta, principalmente o amador, já puxar tudo de início, né, e depois não conseguir mais evoluir. Porque o fisiculturismo é um esporte de tempo e genética, né? Aí, como a gente não tinha o genético, o Daniel não tem uma genética privilegiada para o esporte, então a gente precisou de tempo para ele estrear. Então foi ali em torno de 5 anos de trabalho antes da estreia dele, por isso que ele conseguiu estrear tão competitivo. Sei. A estratégia realmente é continuar firme aí. E tá animado aí para essa volta nos palcos? Agora é a hora de mostrar o trabalho. Esse início de ano foi trabalho todos os meses. Um dos pontos que a gente mudou muito dessa preparação para a passada foi que na fase de off-season, na fase de ganho de massa muscular, eu consegui manter cardio todos os dias. A gente conseguiu ter um controle calórico que fosse suficiente para não acumular tanta gordura, igual eu acumulei da última vez. Tanto que da última vez a gente chegou a fazer 27 semanas de preparação. Nessa a gente calculou que 16 semanas já vai ser o suficiente para chegar num físico melhor. Show. Que a gente conseguiu controlar bastante o percentual de gordura, manter o metabolismo mais ativo. A gente até fez os exames, a gente viu que a parte de insulina, resistência à insulina, o Ivan me pediu para fazer e conferiu, viu? Tanto que minha resistência à insulina tá boa. Certo. Então a gente manteve o metabolismo, manteve o organismo muito preparado para esse momento. Então agora vai ser um processo um pouco mais tranquilo, não vai ter que ser tantas semanas igual foi na preparação passada. Isso é bom. Isso vai ser uma vai diferença acostumando grande. também, Isso é muito né, Ivan? importante. A parte de insulina,
quanto mais sensível você é a ela, você consegue captar mais nutrientes para dentro da célula muscular. Sim. E isso faz com que você acumule menos gordura. Então, por isso que o físico vai ficando mais bonito. Se você perde ali o time e você vai criando uma resistência à insulina por excesso de calorias, né, principalmente vindo ali de carboidrato, seu corpo vai criando uma certa resistência à insulina, você vai diminuindo essa eficiência. E aí você vai perdendo a qualidade do físico, engordando mais fácil, né? Você vê no marcador de exames, a insulina ela vai entre 2,5 até 24. Aí eu gosto de manter os meus atletas entre 2,5 e 5, no máximo. E o Daniel tava com 2,6. Entendeu? Então, tipo assim, foi excelente a estratégia do nutricional, foi um dos pontos aí de chave para ele conseguir fazer um off com tanta qualidade e agora a gente poder fazer um trabalho para competir e ele não precisar de tantas semanas para secar. Sei. Bora começar aí, vai ser na corda o primeiro Isso, vamos exercício? começar aqui o pull-downzinho na corda. Alongar bem, gerar uma pré-ativação nesse dorsal. Aconteceu também do segundo campeonato. No segundo campeonato dele, ele acabou fazendo seguido, né, Ivan? Sim. No segundo campeonato dele, ele chegou bem melhor, né? Você acha ou acho que não? O primeiro campeonato dele foi o melhor físico dele. Foi? Depois, pelo tempo de preparação, aí o físico já não começou a responder tão bem mais com a estratégia, porque isso é muito importante também, porque você tem um tempo ali de resposta. Se você passar muito desse tempo, aí é melhor você começar a ver que o seu físico não está respondendo tão bem mais. O interessante é o quê? Abortar um período ali a preparação, dar um descanso para o físico e depois começar novamente. Porque chega uma hora o estresse aumenta demais. Sei. Aí a resposta anabólica já não é tão boa. Como pro primeiro campeonato foram 27 semanas, eu já estava sentindo bem cansado. E a gente teve que estender mais 5 semanas para fazer o próximo campeonato. Então aí já deu, se eu não me engano, 31 ou 32 semanas. E eu já estava bem cansado, cansado, tanto fisicamente, tanto mentalmente. Não é um processo muito fácil. Então, o físico já não estava respondendo mais, o cortisol já estava maior e a resposta já não foi a mesma. Então a gente acredita que o meu primeiro físico do primeiro campeonato do ano passado foi onde eu cheguei melhor, onde eu cheguei com o físico mais descansado. Sei. Os outros você acabou chegando mais cheio, você sentiu ou não? Não, o peso estava um pouquinho maior, mas eu já estava sentindo o corpo bem desgastado. E qual foi o processo ali, Ivan, na hora de você virar atleta mesmo, lá no seu início? Qual foi o processo de transição, principalmente na sua mentalidade, para realmente virar a chave e ser atleta? Na verdade, foi uma competição que eu fui de fisiculturismo em 2005, na SLD, lá em Ribeirão Preto. Era um dos campeonatos assim, com maior expressão no país, porque pagava, era R$10 mil em premiação, dinheiro. Então muitos atletas de nome iam nesse campeonato para conseguir a grana para ir para o Mundial, né? Então foi onde eu já, na minha primeira competição, eu já consegui ver assim, na época, os melhores atletas no Brasil competindo, que era o quê? Júlio Balestrin, Paulo Lima, Bad Boy, Sardinha. Então eu vi esses caras no auge deles, né? Então foi onde eu apaixonei e falei assim, realmente eu quero isso. Que aí eu já cheguei na segunda-feira em Uberlândia e comecei a treinar, porque eu não fazia musculação. Gostava de correr, pedalar, nadar. Competiu sem... Mas eu era mais do endurance, né? E aí eu falei, não, realmente eu quero isso aqui pra minha vida, hein? Nunca mais parei. E pra você, Dani, o que você percebe? Essa virada de chave? Desde os meus 14 anos, quando eu comecei, meu primeiro contato com a academia, eu já gostei muito do esporte em si. Então, na academia que eu treinava, não tive um apoio tão legal para aprender a treinar, então eu tive que procurar conhecimento. Nessa procura ao conhecimento, eu me deparei com o esporte. Me deparei com o fisiculturismo. Na época, tinha alguns canais que eram de maior audiência. Então, Felipe Franco, canal do Under, Leandro Twin. Então tinha alguns canais que eram mais referência, que foi onde eu fui procurar conhecimento para musculação e acabei me encontrando com o esporte. Então desde lá eu não parei de acompanhar mais. Eu tive algumas idas e vindas na musculação por conta de escola, estudos, então às vezes não consegui dar continuidade. Foi quando eu com 20 anos,
eu já estava fazendo a faculdade de Educação Física e comecei a trabalhar na academia do Ivan. Sei. E desde lá eu não parei mais. Nós são 5 anos aí direto. Firme. Direto. Agora nós 5 anos e meio, né? É. Agora esperando a minha virada de chave aí também. Mas já virou? Esse ano você já começou. É, E esse outra ano eu pegada. já. A gente já fez 2 séries preparatórias. Vamos começar as séries válidas, E desde aquela época que você começou, Ivan, o que você viu de que realmente o esporte se desenvolveu aqui na região? Porque agora a gente está vendo muita academia abrir, loja de suplemento, fábrica de suplemento igual agora você tem um patrocínio. O que você vê que realmente mudou aqui na região em relação ao esporte? Em relação à acessibilidade ao conhecimento, né, pelas mídias sociais, então aumentou a adesão, mais pessoas praticando, então como consequência disso, né, virou um business, né, então muitos investidores estão abrindo academia, porque antes era o quê? Quem abria academia era educador físico ou fisiculturista. Hoje não, hoje é investidor. Agora que a gente finalizou o primeiro exercício, um exercício uniarticular, que é um que a gente consegue isolar bastante o dorsal, gerar bastante tensão nele. E agora a gente vai começar a passar para os exercícios multiarticulares, onde a gente vai conseguir colocar mais carga, colocar mais intensidade. Agora que o dorsal já está cheio, já está bem ativo, agora é hora da gente ir para o exercício multiarticular. Vamos lá para a puxada. Aí vai começar o peso, né? Mantendo 6 movimentos agora, só pra gente encaixar Fechou. a carga. Já estamos bem quente. Devido ao incômodo das epicondilite que eu tenho dos dois lados, eu gosto de usar esse strap para aliviar um pouco a pressão e eu conseguir fazer um pouco mais de repetição e carga com mais conforto. Manter só 6, né, Dani? Isso. Não vamos gastar energia toda, não. Agora é só até a gente encontrar a carga de trabalho. O segredo do dorsal. Primeiro, escápula desce, ombro, depois aperta, ó. Ombro, escápula, aperta, depois solta devagar, fazendo o movimento contrário. Aí você consegue toda a ativação do dorsal, e não bíceps. Aumentou ali, Dani? Mantém. Qual que é essa estratégia de treino que você utiliza muito, Dani, em relação a começar com esse aquecimento, reconhecimento e válidas? O primeiro exercício a gente realmente aquece. Depois do primeiro exercício, a gente já fez boas séries, nosso corpo já está quente. Então aqui a gente só faz 6 repetições só pra gente preparar o movimento, encaixar e preparar para séries pesadas. Não vamos ficar gastando muita energia à toa, não. Então 6 movimentos, progride um pouquinho a carga, 6 movimentos, aí a gente já vai chegar na carga de trabalho, aí é mandar ver. Isso aí, agora dá uma respiradinha pra gente conseguir fazer bem feito as séries pesadas. Boa. Isso aí é algo que as pessoas erram muito. Elas chegam na academia, vamos dizer assim, quer fazer o mais rápido possível para ir embora. E a ideia não é essa. A ideia é você fazer o que tem que ser feito, bem feito. Não só querer fazer de qualquer jeito para ir embora. E o descanso está aí, onde muita gente erra. Não consegue progredir, não consegue evoluir no treino.
Igual aqui nessas primeiras séries preparatórias, como ela não chega nem próximo da nossa fadiga, a gente pode ter um descansinho um pouco mais curto. Mas agora que a gente vai fazer as séries válidas, as séries que realmente são contadas, o descanso precisa ser um pouquinho maior. E o tempo vai individual de cada planejamento, 2, 3 minutos, às vezes 1 minuto só nas séries preparatórias, isso aí depende de como está a sua periodização. E vai, normalmente quem está começando ali na musculação, como nutricionista, personal, o sonho muito deles é abrir a própria academia. O que você acha que foi o seu diferencial lá no início para abrir uma academia como essa? Paciência. Trabalhar, esperar a hora certa, uma pessoa certa para você fazer parceria. E o importante, ter investimento. Que é muito importante você esperar esse tempo para você ter experiência na área, né? Saber se é realmente isso que você quer e aos poucos você ir planejando, ou seja, você tendo uma educação financeira para você juntar e realmente conseguir, né? Fazer um business, né? Com segurança. Uhum. E é algo interessante que eu estava até conversando com um amigo meu ontem, quando a gente fazia cardio, que o que o Ivan falou, de ver se é isso mesmo que você gosta. Eu acredito que tudo que você vai fazer, você tem que entrar com um propósito. E não pensando no que aquilo vai te gerir, no que aquilo vai te prover, no que aquilo vai te retornar. Falou muito, né? Além de abrir a O Ivan, academia. ele sempre foi um cara que gostou muito de esportes em geral. Então ele sempre gostou muito de atividade física. E ele foi nesse campeonato e se apaixonou por fisiculturismo. Aí que ele decidiu fazer isso. Eu não sabia que se ele ia abrir uma academia, se ele ia conseguir dar uma estabilidade financeira para os pais deles e tudo mais. Mas ele foi porque ele gostava daquilo. E como ele abraçou aquilo, ele se dedicou de verdade naquilo que ele quis, ele, depois de muitos anos de trabalho, muitos anos de esforço, graças a Deus as coisas conseguiu melhorar. Ele conseguiu construir a academia dele, conseguiu ajudar os pais dele. E isso é algo que eu acho muito importante, sabe? Você entrar com um propósito, não entrar esperando o retorno em si. Eu acho que isso que é um grande diferencial. É porque quando você entra pensando só no financeiro, você já nasce morto. Não tem como você seguir em frente. E no finalzinho, é muito importante, quem está ajudando, pegar o time. Quando a carga começa a ficar muito pesada, você começa a querer falhar, acaba que você vai passar desse ponto para fazer um elástico, ó, fazer isso. Então, quando você faz esse elástico, você acaba relaxando o músculo. Então, o ideal, quem está ajudando, saber esse ponto certo, que a hora que você vai soltar o ombro, você já vinha ajudando ali, ó, para o ombro não fazer isso, ó. Aí você mantém a tensão e a contração o tempo todo no movimento. 11. Boa. O importante também é quando você sentiu que o parceiro entrou para te ajudar, resiste mais à volta no movimento, para você conseguir contrair mais na resistência. Isso é muito importante também para o dano celular, consequentemente gerar hipertrofia depois do descanso. Nós vamos manter aquela mesma base. Vamos fazer 2 séries preparatórias, 2 séries válidas. Séries preparatórias, 6 movimentos. Não vamos gastar muita energia não, só para preparar mesmo. Esse exercício já é onde muitas pessoas já sentem a lombar, né, Dani? A lombar aqui ela está em ativação, né? Constante. Ela não é... Ela está no que a gente chama de ativação estática. Então ela está parada sustentando seu movimento. Então é muito importante a gente sair, ver quando ele for manter essa curvatura em posição anatômica. Quando a gente gera aquele arredondamento da lombar, onde muitas pessoas acabam sentindo a lombar. Então é manter essa posição. É difícil manter essa postura, mas é necessário. Não tão reto, mas também não tão em pé, né? Sim. Tem que achar o seu ponto de equilíbrio.
Também é individual isso aí. Manter o peito estufado, vai descendo aos poucos até se encaixar a postura. Aí, sem subir tanto, mantenha inclinado aí. Aí, ó, mantém aí. Ivan, você falou muito também em relação ao controle financeiro para conseguir ter verba, ter estabilidade financeira para conseguir fazer um investimento assim. Isso precisa ter clientes ali. No seu início, o que foi o primordial para você ter essa conquista dos primeiros clientes para assim entrar nessa estabilidade? Trabalhar com qualidade. Eu sempre foquei não em volume, e sim trabalhar com qualidade, né? Então sempre que eu pegava ali um aluno de personal, tipo assim, esse aqui eu vou fazer o meu melhor possível, porque através do meu trabalho, da carisma, resultado, ele vai me indicar outros. Então eu nunca fui uma pessoa afobada e gananciosa em conquistar rápido e ter ascensão rápida na profissão. Porque eu queria construir uma base primeiro, consolidar essa base até mesmo porque para ganhar experiência e conhecimento. Porque cada cliente que você tem é um conhecimento a mais que você tem que buscar, é uma experiência diferente, que você trabalha com pessoas e cada um tem o seu perfil. Então você vai tendo um feeling melhor para depois, quando chegar um volume maior de clientes, você saber o quê? Trabalhar com cada um, respeitando a individualidade de cada. Quando você mantém a qualidade também, o cliente vira seu próprio vendedor, né? Exatamente. Ele começa a falar bem de você. É a melhor venda, né? É, É a venda real, né? sim. Você tem que utilizar das competições para valorizar seu trabalho, para mostrar autoridade nisso. Então, mostrar que você sabe fazer o trabalho, mostrar que você tem constância, que o que você aplica nos seus alunos, você aplica em você mesmo. Isso é algo que a gente tem que utilizar da competição para isso. Que retorno financeiro na competição em si não tem. Muito difícil, né? É só quando você está em altíssimo nível, que aí as marcas vêm com patrocínios, você consegue realmente ter uma estabilidade melhor. Mas para nós ainda que somos atletas amadores, a gente tem que utilizar dessas competições para melhorar a nossa imagem. E essa é a forma que a gente tem que usar como um retorno para a gente. Show. E você sendo um atleta, vivendo na prática a teoria que você aprende na faculdade, nos cursos, você consegue enxergar isso melhor e ter mais propriedade para passar para o seu cliente. Uhum. Então é muito importante. Então a pessoa que ela tem a prática, ela tem a teoria, vivencia o esporte, ele é um profissional diferente. Não tem como negar isso. Skin the game, né? Ele viveu na pele, né? Exatamente. Ele vai entender a dor do cliente dele, as dificuldades. Sei. E lá, tipo, 10 anos atrás, você compete há quanto tempo, Ivan? A primeira competição minha foi em 2011. 2011. Naquela época, a pessoa que compete já saía muito da curva, né? Ele já saía muito da base ali do personal. Sim, porque Você sentiu pouco, muita né? diferença, né, pessoas, nessa né? época? Sim, Em relação a quando você começou a competir, em relação a como as pessoas te viam aqui na região? com certeza. Você passa mais propriedade, mais autoridade, por isso, né? Como você vive muito intensamente na prática, então você consegue mais evolução, tanto no seu físico como também nos seus clientes, né? Você aprende a ter esse feeling melhor, até mesmo para direcionar um treino, um plano alimentar. Uhum. Você consegue trabalhar com mais variáveis. Sei. E uma das coisas que eu acho mais interessantes nessa área que a gente atua, tanto na parte de personal e agora o Ivan na parte de nutrição, é que as pessoas, é aquele velho ditado, a gente é o equivalente à porção de pessoas que está à nossa volta, né? Sei. Então a procura das pessoas de mudança, a procura das pessoas que elas têm através de um personal, através de um nutricionista, é elas querer estar dentro de um meio em que as pessoas vivem isso. Então a gente vivenciar isso, a gente ter essa rotina, esse estilo de vida, faz com que pessoas que quer essa mudança se motivem mais ainda. Ontem mesmo eu tive um relato de um aluno meu que ele é obeso,
Sei. Ele estava com 160, ele está comigo tem um mês. Agora ele está com 151. Ontem ele adora pescar. Ontem ele mandou um áudio, era umas 10 horas da noite, aquela hora que eu estava chegando em casa. Não, cara, fui pescar com uma caixinha de cerveja, tô voltando para trás com uma caixinha de cerveja. Oh. Então, tipo assim, se eu fosse aquele cara, treino ele todo dia, que chega na quinta-feira e aí, vai sair para beber hoje? O que você vai fazer hoje? Não, vamos marcar de nós beber junto. Com certeza ele ainda não teria mudado esse hábito nele. Então, tipo assim, é algo que você vê, que eu sei que eu estou influenciando ele de alguma forma positiva. Então, se eu não mostrasse para ele que eu vivo isso, que eu cuido da minha saúde, que eu penso no meu futuro, ele provavelmente ainda sairia ontem e ia tomar a cerveja dele, ia voltar com a caixinha de cerveja vazia. Foi engraçado, ele mandou esse áudio ontem à noite falando, ó, fui pescar, pesquei pra caramba, levei uma caixinha de cerveja e voltei com ela inteira, não tomei uma. Isso está muito relacionado a compromisso. Ele criou um compromisso com você, porque você virou uma inspiração para ele. E as pessoas precisam disso, principalmente as pessoas que estão começando. Elas acabam querendo modelar em alguém, né? E você tem que ser esse modelo. Firme, encaixa. Mantém aí agora. 1, isso. 2, 3, forte. 4, 2, 5. Isso. Aí, pode descansar. A gente falando muito aqui de ambiente, que é um fator determinante. Quando eu mudei aqui para a cidade de Uberlândia, uma das primeiras academias que eu treinei foi aqui na YesFit. E quando eu cheguei nesse ambiente, com o Ivan aqui, Daniel aqui, a Lara lá agachando pesado, a galera competindo, sem dúvida foi um fator bem determinante para essa virada de chave. Porque eu sou lá de Monte Carmelo, quando a gente vê muito do YouTube, né, Dani? A gente vê os caras no YouTube e a gente acha que é muito fora da nossa realidade. Que é difícil a gente manter uma dieta, manter um treino de alto nível, tendo uma rotina ali do dia a dia numa cidade relativamente pequena. E quanto a gente vê que é totalmente possível, foi um fator determinante. Hoje o Ivan e o Dani, sem dúvida, foi uma das maiores referências para mim, para realmente pegar ainda mais firme em algo que eu tanto gosto também. Hoje, em relação ao ambiente, qual que é a sua visão sobre, Ivan, em relação a isso? Você vê, agora o Daniel competindo, a Lara competindo, você vê que te dá um gás maior? Ambiente se resume em moldar resultados. Molda caráter e resultado. Simples. Se você realmente quer ser bom em algo que você escolheu para o seu propósito, você tem que buscar o ambiente onde as pessoas praticam isso também. E geralmente que sejam melhores que você e que tá com mais vontade, porque aí você vai querer acompanhar. Fera. Para mim foi, igual eu expliquei antes, meu primeiro contato e minha primeira procura para esse estilo de vida foi com 14 anos, né? Mas minha virada de chave foi quando eu comecei a estagiar aqui na academia, foi quando eu comecei a trabalhar aqui na academia do Ivan e nem eu acreditava em mim mesmo. Eu era bem gordinho na época, eu só queria emagrecer. Vai deixar a foto aí. Só queria emagrecer e pelo menos não passar vergonha, vamos dizer assim, me sentir bem comigo mesmo. Foi pra pegar a menina na época? Não, o foda é que, tipo assim, ia pra família com o clube, não tinha nem coragem de tirar a camiseta, eu era muito... Sei, mais autoestima. Aí foi com as oportunidades que o Ivan deu de treinar com ele, de aprender com ele, que acelerou muito esse processo. Então, você ter do lado de uma pessoa que transformou a realidade dela, tipo assim, de uma forma absurda, você enxerga que as coisas é possível. As coisas são possíveis, a oportunidade foi dada e a gente tem que abraçar e tentar. Então foi anos treinando junto com o Ivan todos os dias, onde fui me desafiando e realmente, graças a Deus, consegui mudar essa realidade. Hoje a sua estreia lá no palco foi impressionante aquele dia lá. E a mudança do Daniel não foi só de físico, foi a mudança também de mentalidade e na parte profissional. Hoje, assim, eu conheço muitos profissionais na cidade. Já são praticamente aí mais de 20 anos atuando nessa área. Mas com a vontade que o Daniel tem, o nível de evolução que ele teve dentro desses 5 anos, eu te falo assim que ele está entre os melhores. Sim, eu concordo. Nesse trabalho de treino, planejamento de treino, tudo. Não é porque ele está aqui, não, mas ele é diferente.
Isso aí, tipo assim, dá pra ver que ele só melhora. A cada ano que passa, ele tá melhor. E quando a gente fala de ambiente, a gente comentou aqui a importância dele. Como o Ivan foi determinante para minha virada de chave, principalmente pro Daniel também. Hoje, realmente, na minha visão, o Daniel, em relação à mentalidade, em relação a foco, ele é aqui da região e até desses caras, né, que a gente vê tanto no YouTube. Quando a gente fala de ambiente, às vezes você não tem a possibilidade de estar um ambiente assim, ou quer aprender mais, mas não tem a capacidade de viajar para fora ou algo do tipo, recomendo muito você se inscrever aqui no canal, já deixa seu comentário aqui também do que você achou desse vídeo e já deixa aqui no comentário também quem você quer que a gente traz aqui no próximo episódio, para a gente trazer essa experiência de vida. O Ivan tem anos e anos de experiência do mercado, o Daniel tem um conhecimento absurdo em relação à mentalidade e também de treinamento. Então a gente conversar com essas pessoas, trazer em um vídeo toda essa experiência que eles possuem, sem dúvida a gente está ganhando tempo de vida em relação à experiência e também tempo como profissional. Então, bora mandar a última série aqui. Nós vamos fazer uma série preparatória, 6 movimentos, onde a gente já está bem aquecido e a gente já vai para a série válida. Agora não é para fazer igual o Zancanelli, né? Pegar de 20. Exatamente. O dia que o Zancanelli veio treinar aqui, o Gabriel Zancanelli, ele viu esses pezinhos aqui e falou, não, já vou pegar de 20. E agora tá dando pra fazer igual ele. Para quem tá acompanhando nós aqui, ali ó, já tem uma feira. Depois daqui nós vamos mandar um caldinho com cana ali, um pastelzinho. Pastel. Misto. O que você acha sobre esse pós-treino, Ivan? Aí isso é só no sonho, né? Principalmente pro Daniel agora. Hoje já começou a preparação dele. Depende da estratégia. Tem estratégia que dá pra colocar esse pastelzão aí do mal com caldo de cana. Isso foi algo que você, como é que se diz, se moldou muito durante os anos, né? Ixi! Que isso! Entendeu muito o que a galera pensa, a forma deles pensar, né? Como você vai fazer com que eles atinjam o resultado que eles querem, buscando... Uma estratégia individual, né? Estratégia individual para que eles consigam seguir, né, esse processo. Porque hoje eu trabalho com a nutrição pensando mais na parte emocional. Primeiro você tem que moldar a parte emocional para depois o paciente ver resultado e ele querer se doar mais. Mas no primeiro contato, você já chegar lá, querer virar a chave, esperar que ele vire a chave, esquece, já começou errado. Vai ter frustração tanto para você quanto para o seu paciente. Então você tem que ir moldando com as ferramentas que você tem, aos poucos, até realmente esse paciente estar preparado para gerar essa mudança de fase. Isso tudo depende de resultado. Até porque, na primeira, segunda fase, ele não vai chegar no resultado que ele espera. Então você não precisa ser tão extremista na estratégia nutricional. E na sua preparação, Ivan, o que foi uma loucura assim que você fez, que você fala, caramba, nunca mais faria isso? 8 semanas comendo clara de ovo e alface. 8 semanas? Essa foi a coisa mais doida então, 8 semanas comendo clara de ovo e alface. Me pergunta o tanto ficou bom. Depletou tudo, murchou. Só fiquei desnutrido, né? Joguei massa muscular tudo fora. E você, Dani? Eu? Você já teve o acompanhamento? A primeira vez foi a mais sofrida, ele me deixou 8 meses sem refeição livre. 8 meses? Foi. Caramba! Daí esse peso aí. Primeira vez foi a mais sofrida, foi 8 meses sem refeição livre. Caraca! Aí eu queria me testar.
É. E testou, Ivan? Foi o teste. Merecimento, né? Foi o teste. Queria ver se eu queria isso aqui mesmo. Aí vamos ver se você quer isso mesmo pra vida dele. Senão ele já sai logo e já vai mexer com outra coisa. Mantendo bem a contração, né, Ivan? Tá. O segredo desse exercício é você sempre puxar, evitando articular tanto o cotovelo e tentando puxar mais para baixo possível, para você ter essa contração aqui, ó, na parte mais baixa do dorsal. Não você fica só remando aqui com o bíceps. E aí a gente consegue essa ativação aqui embaixo, ó. É onde poucos atletas conseguem atingir. Porque exige nível de consciência corporal você conseguir chegar nessa ativação tão complexa, né? Nessa parte do dorsal. Esse é um ponto bem fraco dos atletas, né, Dani? Em Sim, relação a essa parte de baixo. porque exige muita qualidade de movimento. Quando você não consegue direcionar a força para a parte baixa do dorsal, você acaba utilizando muito bíceps. E é muito fácil, a gente tem muita força no nosso trapézio. A gente utiliza muito nosso trapézio como fonte de força. Então, um dos principais erros é colocar uma carga acima do que você consegue. Aí, como o músculo-alvo não vai conseguir ter força suficiente para realizar determinado movimento, você tem que utilizar de outras musculaturas para executar aquele movimento. Uhum. É onde você perde ativação no músculo-alvo e acaba compensando com outras musculaturas. Show. E aquele negócio que tá acontecendo muito do músculo meio que atrofiar esse músculo dessa parte de baixo dos atletas? Isso está muito ligado à terminação nervosa. Isso vem da parte do sistema nervoso central. Esses atletas, por algum motivo, estão perdendo essa ativação, não estão conseguindo gerar contração muscular. Por mais que eles continuem grandes e com musculatura muito densa, aquela região está perdendo, é como se fosse que ela estivesse atrofiando por algum pensamento, algum desajuste nessa parte de sistema nervoso deles. Já viu muito isso, Ivan? Olha, antigamente era mais raro. Hoje isso aí está mais recorrente. Então, com certeza está relacionado a essa parte neurológica, né? Aí tem que ficar atento, né? Ver realmente o que está acontecendo. E geralmente está acontecendo em atletas de alto nível. Sim. Essas páginas estão falando muito disso, né, cara? E eram atletas assim que antes não tinha, principalmente ali no amador, depois se tornou profissional, subindo no Mister Olímpia, tudo, e a gente vendo a cada ano essa parte sendo atrofiada, né? Galera até aposentando, né? É. E força. 1. Boa, vai. 2. 3. Controle. 4. Controle. Isso. 5. Mantém. E bora. 6. Mais 2. Mais uma só. Forte, ó. Forte. Vai. Aí. E Essa foi bem melhor. Principalmente depois que você dominou. Começar na busca direta com o halter aqui no banco 70 graus. Aqui, essa inclinação do banco, seu tronco vai encaixar e o cotovelo e a parte do braço vai estar na mesma inclinação que o banco. Você não pode deixar seu cotovelo lá atrás. Assim você vai conseguir ter um perfil de resistência melhor nessa contração do bíceps. Não pode deixar ele ir lá para trás. Um ponto positivo de fazer no banco é que você consegue isolar mais o bíceps sem usar a força elástica do seu tronco, sem usar a lombar, sem usar nada. Então você consegue trabalhar de forma isolada seu bíceps sem tanta impulsão. esse é o movimento que você consegue gerar tensão 100% em cima do bíceps sem auxílio, né? Pode encaixar lá De atrás. outros músculos. Aí. 2, eu mantenho o cotovelo aqui, ó.
Porque eu acho interessante a pessoa realmente ela explorar o físico natural o máximo que ela conseguir. Para depois, se fizer sentido para ela passar para o fisiculturismo ali no nível hormonizado, né? Mas assim, quanto mais ela explorar de forma fisiológica o crescimento muscular, melhor ela vai se tornar como atleta hormonizado. Isso é fato. Nenhum esporte olímpico é saúde. Tudo que você leva seu corpo no extremo não é saúde. Então isso aí não faz sentido. Saúde é você vir 3 a 4 vezes na academia, entendeu? Fazer um treino ali intenso, só que não ultrapassando os seus limites, né? Agora, quando a gente fala de alta performance, aí não tem saúde. É claro que você tem que preservar o máximo da sua saúde para você se durar mais no esporte. Mas falar que é saudável, não. 11. Aí. Excelente. Boa, Rian, isso aí. A gente consegue usar muita força elástica do corpo para realizar determinado movimento, que acaba que a ativação do bíceps vai ser a mesma do que se ele pegasse, vamos supor, 60%, 70% da carga que ele está trabalhando. Então, não faz tanto sentido. Mas isso é normal, porque às vezes as pessoas são muito ignorantes em muitos pontos, sabe? E é difícil você ter essa conversa e explicar. E geralmente, às vezes, o próprio profissional da academia está tentando falar, mas às vezes por ele não ser um cara tão referência, ele não acredita. Mas aí ele vê o Renato Cariano falando, vê o Júlio Balestrin falando, ele acredita. Então isso é algo que eu vejo que é muito, muito foda. Às vezes um instrutor da academia dá um toque para ele e fala, não, quem que é esse cara aí? Sendo que é um profissional que está ali para auxiliar ele e ele não acredita. Você tem que ser alguém, vamos dizer assim, com mais know-how, com mais experiência, com mais nome para ele acreditar nisso. E aqui uma dica, toma cuidado com essas pessoas que às vezes é referência para você, mas elas não te conhecem, tá? Não conhecem sua individualidade, então dê mais valor com as pessoas que estão mais próximas de você. Fica com a dica, hein? Agora nós vamos para o último exercício do treino, rosca Scott. Um exercício aqui na máquina, isolado. Vou fazer uma série preparatória e 2 séries válidas. Ivan, nesse tempo aí da sua experiência, o que você vê, o que é o importante um nutricionista, um treinador estudar para realmente conseguir ter essa entrega de qualidade? A questão é para ele ter muito conhecimento, né, na parte ali fisiológica, na parte bioquímica, para ele entender melhor tanto a função do treinamento como a função dos alimentos, né, no corpo, o impacto que isso gera, né, e ele poder realmente montar um planejamento direcionado de forma individual para cada cliente. A personalização. O que foi algo assim da faculdade ou de curso que você fez que realmente foi uma virada de chave assim em relação à qualidade de entrega para os clientes? A parte teórica, tanto na parte fisiológica quanto bioquímica. Porque a prática eu já tinha muito. Eu comecei a prática antes de entender a teoria, a parte fisiológica, a parte bioquímica. Então, como eu já tinha muita prática, quando eu comecei a aprofundar mais na parte fisiológica e na parte bioquímica, eu consegui compreender melhor as ações na prática. E no treinamento, Dani, você vê muitas pessoas cometendo erro em periodização, na parte do treinamento em si. O que você vê que é um dos maiores erros assim e que é importante a pessoa estudar, aprender para ser um profissional, um treinador de sucesso? Cara, um dos principais pontos é que você não pode estar limitado à faculdade em si. Ela, queira ou não, a faculdade de nutrição é um pouco mais específica, mas a faculdade de educação física abrange muitas e muitas áreas em que a gente não consegue ter matéria suficiente para te especializar na musculação em si. Então, o primeiro ponto é começar a treinar e realmente vivenciar aquilo. Então, com as experiências, você vai conseguindo adquirir conhecimento e buscar conhecimento fora de outros profissionais que já são referência na área, buscar outros estudos.
Porque a base que a própria educação física te dá é muito pequena, é muito escassa, entendeu? Então é vivenciar e buscar conhecimento fora de outros profissionais. Então um treinador que eu gosto muito é o Jaime Lê, tem vários cursos online, então realmente é um cara que eu levo como referência, que eu utilizo muito os padrões de conhecimento dele. Não se basear só no que a faculdade te entrega. Se você quer ser diferente, você tem que buscar conhecimentos diferentes. Não adianta você se equalizar aos outros, achar que a faculdade vai te dar tudo que você precisa. Agora o Brasil está crescendo muito em relação aos treinadores de alto nível, né? A gente vê o Pacho aí treinando o Derek, o Huff, o Brandão, tudo em um dia só. E a galera da gringa agora vindo procurar os treinadores brasileiros, né? Porque o Brasil, assim, ele é um celeiro de bons profissionais, né? Só que isso não era difundido lá fora. Vamos viralatismo. Agora não, isso está sendo mais difundido agora, né? E eles estão tendo mais acesso. Eu acredito que a divulgação do esporte, o marketing que o Brasil trouxe, ele virou referência nessa parte. Isso fez com que a gente conseguisse mostrar o potencial que a gente tem em questão de atletas também, de treinadores, de nutricionistas, coisa que a gente não conseguia ter essa visibilidade antes. E o Brasil virou referência nisso, em questão de divulgação, de marketing, e isso fez com que nossos profissionais agora sejam vistos lá fora também e ver o valor que a gente tem. E é bom ver esse movimento. Até aqui na região de Uberlândia, né, a gente vê esse movimento crescendo bem alto, com as marcas de suplemento vindo, as lojas de atacadão também, né? E até as academias crescendo bastante. Esse ano de 2025 está sendo uma descoberta, né? Então, várias academias, redes de academia descobriram Uberlândia, né? Então, eles estão vindo, fazendo investimentos grandiosos aqui, e isso é bom, enriquece, né? Até porque Uberlândia é a segunda maior renda per capita de Minas Gerais, né? Antigamente a gente via aqueles atletas com bíceps muito pontudo. Hoje em dia está sendo um pouco mais difícil, né? Você vê que é mais pela época mesmo que priorizava esses atletas. Bíceps pontudo na época, alguns faziam realmente aplicação local, né? E também vai muito da anatomia, né? Se o músculo é mais encurtado ou mais alongado, se o músculo ele é mais encurtado, ele faz um bico, né? Se ele é mais alongado, ele não vai fazer esse bico tão relevante. Mas antigamente os atletas faziam muita aplicação local para modelar mais essa ponta do bíceps, né? Que às vezes isso ou você nasce geneticamente, ou infelizmente alguns atletas vai ter que fazer preenchimento. Eu, por exemplo, posso morrer de treinar que eu nunca vou ter, meu braço é alongado. Ele não vai fazer, nunca vai fazer. Ele é alongado, olha lá onde que é a inserção dele. Sim. Agora, se a inserção dele fosse aqui, aí ele ia encurtar, fazer o 8, 9, 10, 11, 'Vamos mostrar um detalhe na prática. Agora, Daniel, faz a contração do bíceps aí. Pode ver que o Daniel já tem um bíceps mais arredondado, lá. Tá vendo? O bíceps dele aqui, ele já é mais arredondado do que o meu. Agora, eu e o Daniel, nós somos da mesma altura. Agora faz assim, estica o braço. Ó. Aqui e aqui. Então, a inserção dele é aqui assim, ó. Então, agora você vai ver o tamanho do meu bíceps. A mesma coisa, ó. Aqui, aqui, ó. A palma inteira. A palma inteira. Então isso é muito difícil eu gerar esse preenchimento aqui, principalmente quando o braço estiver esticado, aumentar aquela secção transversa. Aqui não, ele fica com aparência legal. Mas aqui dificilmente ele vai ficar bem preenchido. Por quê? É um membro longilíneo. Então isso é individualidade. Por isso que às vezes a pessoa fica se matando, mas infelizmente às vezes ela nunca vai chegar no objetivo, porque cada um tem suas limitações, e por isso que o profissional ele tem que entender até para explicar isso para o próprio aluno.
Na musculação, o seu maior amigo é o tempo. Mas, pô, Já era. Hoje é só. agora começa o start, então. Falou pra começar domingo ou segunda. Mas eu já quero começar hoje mesmo. Fez a refeição livre ontem, então hoje é dia de começar. Hoje é dia de dar o start. Bobeira assim, mas a gente esperar segunda-feira para começar é um limitante, né? É limitante mental, sempre é mais uma desculpa. Então hoje mesmo já começa aí a reduzir tudo e vai superar o físico lá que você apresentou no primeiro. 29 de novembro. A gente vai estar lá, vamos documentar tudo, vamos filmando tudo, vai ser bem interessante. Já acompanho o Daniel, o Ivan também nas redes sociais, ele está sempre nessa ideia de campeonato. Agora, principalmente, para vocês entenderem como funciona a aplicação de uma rotina de um atleta real, na prática, na rotina de alguém, assim como você conhece várias pessoas aí da sua academia, você vai ver isso muito no perfil do Daniel, muito no perfil do Ivan também. Isso aí, e acredito muito que vocês vão se inspirar muito também, assim como eu. Não, ótimo, espero que tenha gostado aí do treino, das dicas, de passar esse conhecimento aí. E depois lá, comenta lá que treino que vocês querem, a gente faz, que tipo de assunto que aborda, para a gente estar seguindo essa linha aí e atendendo o que vocês querem saber. Esse foi o primeiro conteúdo que a gente gerou nesse formato, né? Foi interessante, com a passar dos meses e das gravações a gente consegue soltar mais, entender mais como é que funciona o processo e a gente espera que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E agora eu quero marcar um leg day, hein? Sem dúvida. Quero agradecer vocês aí. Esse primeiro era para ser leg day, domingo é dia de treino deles, mas como é o primeiro, igual ele falou, se a gente tivesse treinado. Ele deu a desculpa que ele não ia conseguir falar. A desculpa foi que não, mas não consegue conversar entre a série de treino de perna, não. Mas no próximo aí vai ser bem dark aí, um treino de leg day nós três aí, pegar bem pesado. Isso aí, eu só tenho a agradecer mesmo vocês dois aí por esse primeiro vídeo. Vocês sempre foi bastante referência aí pra mim. E agora o próximo é leg day. Fica aí com a gente, já segue nós. Já me segue aqui no canal e já deixa nos comentários o que vocês curtiram, o que vocês querem ver pro próximo vídeo. Você pode ter certeza que eu não vou fugir desse leg day não. Fechou. Até mais.